Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente reunidos em comunhão de pensamento e corações para juntos, através dos ensinamentos de Jesus, a gente conseguir sentir um pouco da presença de Deus, né? É muito bom estarmos aqui, apesar da distância física, mas sempre juntos, acima de tudo, com essa casa que nos acolhe, que é o Núcleo Espírita Semeador. Então eu convido todos nós nesse momento para nos elevarmos com a espiritualidade maior. Vamos nos unir mais uma vez com o nosso coração ao alto e vamos acompanhar a espiritualidade que nos envolve enquanto a gente fala do Evangelho, conforme as palavras de Jesus, e nos eleva e nos leva até o Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, eu sou a Cleide, eu vou falar mais uma vez desse livro, O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, que é o livro, inclusive, que nós usamos no Semeador, nas palestras lá do salão, nas segundas e sextas-feiras. Então hoje o tema que nós escolhemos aqui no Sermão do Monte, que inclusive estava na nossa programação presencial, é Reconcilia-te com o seu adversário sem demora. Nesse capítulo, ele pega uma passagem do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, dos itens 23 a 26, e vamos só dar uma acompanhadinha aqui, conforme está no Evangelho, que está assim: disse Jesus, se estiverdes fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrares que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali a sua oferta e vai reconciliar com seu irmão. Vai reconciliar primeiro com o seu irmão e depois volta para fazer a oferta. E ele ainda continua: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás postos a caminho com ele, enquanto está caminhando lado a lado com ele, para que não se suceda que ele, o adversário, te entregue a juiz. Né? Então reconcilia enquanto você está do lado dele, porque pode ser que, ficando muito distante, ele vai lá e te entrega para o juiz. E que o juiz te entregue ao ministro, que era a hierarquia daquela época, e você seja mandado para a cadeia. Aí ele faz aquela exortação: em verdade vos digo que não sairá de lá enquanto não pagar até o último ceitil. Então essa passagem, né, de Mateus, do capítulo 5, ele tem aí algumas coisas que a gente precisa pontuar. O primeiro, essa oferta que ele fala, né? Na época, os judeus, eles tinham o costume de fazer uma oferta sacrificial. Era um sacrifício mesmo. Eles ofertavam a vida de algum animal para expiar o que eles tivessem de pecados, de faltas, de débitos. Por isso que vem a expressão bode expiatório, porque o bode geralmente era um dos animais que eram sacrificados para expiar os erros das pessoas. Então era bode, cabra, novilho, né? Então era um costume da época dos judeus e eles faziam isso no templo. E quando Jesus veio, ele teve aquela passagem que ele disse: eu não vim destruir a lei. Então ele não ia chegar e falar: olha, você não precisa ficar matando os bichos. E daí virava aquele comércio, vendiam até os bichos lá na porta do templo, para facilitar também, para ganhar dinheiro. Então era uma prática muito comum e ele se aproveitou dela para nos dar esse exemplo. E quando a gente fala de oferta, a gente não fala só de oferenda de animal, de sangue, de vida. A gente fala de oferta em dinheiro também. Trazendo para os dias de hoje, que tipo de oferta que a gente seria essa oferta que Jesus falou: olha, quando você for lá colocar, pensa, antes de colocar, vê se você não tem nada pendente com o seu irmão, vai lá reconciliar com ele primeiro. É toda e qualquer oferta que a gente dê hoje para qualquer casa religiosa. Essa oferta pode ser oferta em dinheiro, pode ser donativo, pode ser alimento. Quantas vezes a gente oferece alimento para as cestas básicas do semeador, o que tem permitido, inclusive, que a gente atenda aí 100 famílias por mês nessa época da pandemia, né, desses protocolos do Covid, as pessoas, algumas estão sem recurso, e isso está permitindo. Então é por isso que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque daí você fala: então você está dizendo o quê? Eu estava indo no semeador doar uma cesta básica,
Mas daí eu lembrei que eu tenho que reconciliar com o meu adversário, então não é para eu doar, é isso? Não é para eu doar o meu tempo trabalhando em alguma atividade lá na casa, em algum evento, ou pegando um trabalho mesmo, não é para fazer isso, é isso que está escrito no Evangelho? Não é isso que está escrito no Evangelho. Quando Jesus fala isso, ele chama atenção para a gente o que é realmente essa, o que eles chamavam de remissão dos pecados. Vamos chamar que é, né? Como que a gente redime as nossas faltas aí? Como fazer para isso? E que se eu tenho, então não adianta eu ir lá e doar alguma coisa se eu estou com a minha consciência não está tranquila. Não é bem isso. O que ele fala é, nessa parte da passagem que ele fala, cuidado para não te leve para o juiz te entrega ao ministro, o ministro ó, te joga na cadeia. Você não vai sair de lá enquanto não pagar o último ceitil. O que, que é isso? Essa cadeia é a cadeia da nossa consciência. Às vezes a gente está colocando grades na nossa consciência e está se sentindo encarcerado. Vamos pensar se algum de nós ainda tem algum sentimento que não é bom para por alguma outra pessoa. Quando a gente pensa nessa pessoa, não é um sentimento ruim que vem por dentro? Né? E às vezes a gente fala, o coração dispara, às vezes nem é o coração, a gente sente aquela pontada já na barriga, que é o nosso ponto de equilíbrio. Por isso que as pessoas que têm enfermidades no estômago, as pessoas falam, não existe gastrite nervosa. Não, é o nosso equilíbrio mesmo. Vem direto no estômago, né? Se a gente tem uma diferença aí com alguém e a gente encontra essa pessoa na rua, tá lá no mercado fazendo compra e dá de cara com a pessoa, não dá aquela pontadinha na barriga? É o nosso ponto de equilíbrio. E nossa tarefa é justamente essa, é viver sem ter pontada na barriga. Então, quando ele fala para você, olha, procura uma religião, procura uma tarefa para você fazer nessa religião, mas lembre-se que só isso não basta. Deus não vai abrir as portas do reino de Deus para você se você ainda estiver encarcerado. Que vai abrir lá, mas está trancado aqui, eu não vou conseguir. E esse reino de Deus, Jesus falou de várias vezes, de várias formas, em várias situações ele falou dele, e ele comparou ele a várias coisas. Então a gente percebe que o reino de Deus não é um lugar circunscrito. E ele falou bem claro que a gente vai atingir isso com o nosso coração. A evolução do nosso coração e do nosso pensamento. Então, de repente, esse reino de Deus é aqui hoje. Será que eu estou nele ou será que eu estou na cadeia? Então, quando ele fala disso, vamos lembrar então, o que é Deus? Deus é amor, pelo que Jesus falou. Ele veio aqui, ele deixou a lei do amor e ele deixou isso, inclusive, como condição para chegar até Deus. E quando ele falou do maior mandamento, qual é esse maior mandamento? É amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho a obrigação, como lei, para fazer as coisas certas é amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesma. Que eu tenho que amar o próximo como a mim mesma. Né? Então, olha só como vai ficando menos difícil de entender o que ele quis dizer com quando for dar a sua oferta, né? Reconcilia primeiro com seu adversário. Porque não adianta você ficar 10 anos ali seguindo uma doutrina, 10 anos trabalhando, ou até 10 anos pregando aquela doutrina, se você não está vivenciando ela em todos os momentos da sua vida. É fácil? Não é fácil. O perdão não é uma tarefa fácil, mas ela é muito mais fácil do que a gente imagina, porque a gente idealiza aquele perdão que a gente vê nos filmes de santos, né? Quando passa a vida de Jesus, aquele perdão celestial, e o perdão é bem aquém disso, e a gente já falou disso, né? O perdão, o começo do perdão é não sentir falta de amor por alguém. Quando a gente fala, às vezes, quando você diz assim, eu sei que eu deveria esquecer isso. Eu sei que eu deveria perdoar aquela pessoa, mas eu não consigo. Eu já dei um passo para o perdão, porque eu já sei. Olha, esse é o correto. E às vezes a gente se prende a coisa que não é o objetivo. Ai, meu Deus, eu tenho que esquecer o que a pessoa me fez. Ai, eu tenho que esquecer essa pessoa. Não é isso. Eu tenho que pedir todo dia para Deus para aliviar o meu coração do peso de que essa situação tem na minha vida. Quando a gente fala, né, de ofender e ser ofendido, às vezes eu me sinto ofendida e a outra pessoa nem quis me ofender.
E da mesma forma que às vezes a gente ofende a outra pessoa sem ter nem ideia, sem não ter nem a vontade de ter ofendido, né? Nem a culpa de da pessoa se sentir ofendida. Então, vamos colocar isso aí, vamos tirar esse peso. E de repente fala, olha, na verdade eu não tenho ninguém assim que eu guarde alguma mágoa, mas eu sei que tem uma pessoa muito magoada comigo e isso me incomoda. Então vamos pedir a Deus por essa pessoa, porque se ela está magoada, vamos pensar uma situação possível na nossa vida. A gente machucou o dedo, tá com o dedão lá todo machucado, colocou até um curativo, daí não dá nem para calçar sapato porque machuca. Então a gente sai de chinelo e pega um ônibus lotado com aquele chinelo, que a pessoa vem chegando assim, só a sombra da pessoa já dói. Daí vamos imaginar que esse ônibus dá aquela freada que os ônibus costumam dar, e a pessoa do nosso lado pisa naquele dedão machucado e dói da gente ver estrela. Então, quer dizer, aquela outra pessoa me causou uma dor tremenda. Eu tá saindo lágrima do olho, eu não consigo mais pôr o pé no chão, que já não dá para calçar, agora não dá nem para pisar. Só que aquela pessoa que me magoou, ela não teve a intenção de me magoar. Não foi um ato dela. E assim, o que eu tenho que entender está doendo sim, mas eu não posso desejar mal para aquela pessoa. Claro que naqueles primeiros momentos, a gente não consegue esquecer a pessoa que pisou no nosso dedão machucado. A gente fica com aquilo, mas aí quando a dor vai aliviando, né? E às vezes a pessoa pede desculpa e assim, porque ela sabe que aquele pedido de desculpa não vai resolver, não vai passar a nossa dor, que está doendo bastante. E assim, são as ofensas que a gente acaba cometendo um com o outro, às vezes sem intenção, às vezes até com um pouquinho de intenção, porque a gente ainda está no caminho da evolução, mas às vezes ofende muito além do que a gente imaginava, né? Às vezes chamar alguém de um apelido maldoso, às vezes ofende muito mais do que a gente possa imaginar. E não era a nossa intenção. Então, por isso, desse cuidado com essas ofensas. Tem aquela parte no Pai Nosso que a gente pede para Deus o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que a gente está falando para Deus. Olha, Pai, só me perdoa as coisas erradas que eu tô fazendo, se eu estiver perdoando quem tá fazendo alguma coisa contra mim. Senão, não precisa. Em outras palavras, é isso que a gente tá falando no Pai Nosso. Então, a gente tem que sempre pensar, quando a gente repetir essa frase, no poder dessas palavras. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se nós não estamos perdoando, a gente está falando para Deus que não precisa. Então, eu preciso esse exercício de perdoar as ofensas dos outros para que eu me sinta perdoada por Deus. Não que Deus precise disso, né? Não existe, como a gente falou, essa remissão dos pecados dessa forma. Ele nos dá outra oportunidade. E essa cadeia, vamos falar dessa cadeia, que ele falou que a gente não vai sair de lá até pagar o último centil. É aquilo que a gente falou, a nossa consciência é livre. Deus nos criou livre, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a liberdade de sentimento, de pensamento e de ações. Então, eu posso, inclusive, ter a liberdade de não acreditar em Deus e Ele não me cobra por isso, Ele nos fez seres livres. E por que então que essas grades da nossa consciência vai nos acorrentar, se nós temos liberdade de pensamento? Liberdade de expressar, inclusive, o que a gente está sentindo, né? Então, vamos pensar que Deus nos quer livre. Ele não quer, inclusive, a respeito dessas ofensas, que a gente fique reclamando com o terceiro. Porque, geralmente, quando alguém nos, né, magoa, nos ofende, faz alguma coisa que a gente não gosta, o que a gente faz? Vamos generalizar, né? Graças a Deus, nem todos fazemos isso. A gente fica reclamando com as outras pessoas. Olha o que ele fez, olha o que fizeram comigo. Olha. A gente fica colocando notinhas nas redes sociais, falando, às vezes jogando indireta. Isso não resolve. O que está escrito no Evangelho? Reconcilia-te com o seu adversário sem demora. Então, duas palavras, reconcilia e sem demora.
Porque a gente também não sabe, gente, para que a gente vai ficar gastando aí nosso tempo? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse mundo, quanto tempo a gente tem, o que a gente tem que fazer nesse mundo. Não vamos desperdiçar esse tempo, não. Então, e se o ofensor é a gente? E a gente precisa reconciliar. Então, vamos tentar acertar isso com ele, com quem está, enquanto está caminhando junto com a gente. Às vezes a pessoa passa para o outro lado e aí fica bem mais difícil. A gente tem uma obrigação moral de restituir, ainda que em sentimento, em oração, o que a outra pessoa se sentiu ofendida por nós. Então, às vezes fala, olha, mas é que eu dei um prejuízo financeiro para outra pessoa que eu não tenho condições de pagar agora. Como que eu vou restituir? Se eu começar restituindo, pelo menos em orações para a pessoa, eu já estou fazendo uma parte disso. O que que nos impede de reconciliar com nossos adversários? São as nossas fraquezas morais, é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é o personalismo. Poxa vida, eu vou lá e às vezes eu nem tô errada mesmo, mas daí é mais fácil, a pessoa vai se sentir naquele momento. Se eu der a razão para ela, ela vai se sentir melhor. E a gente vai encerrar essa contenda? Por que não? Mas às vezes o nosso orgulho fala mais alto, fala, mas eu não tô errada. Eu não tenho que fazer isso. Então é justamente essas são as cadeias que ele fala que a gente vai ficar e não vai sair de lá até pagar o último ceitil. Então vamos derrubar essas grades. Vamos derrubar essas grades aí do nosso egoísmo, essas grades que ficam aprisionando o nosso coração, do nosso orgulho. Vamos falar para todo mundo que a gente gosta muito, que a gente ama muito, que a gente precisa da outra pessoa, enquanto a gente está andando lado a lado. É sem demora, é para agora isso, né? É para agora essa reconciliação. A gente precisa reconciliar o mundo, a gente precisa se reconciliar com o mundo, a gente precisa refazer a aliança que Cristo nos propôs, que é a aliança de amor. A partir do momento que nós nos aliamos uns com os outros, não vai ter barreira de religião, não vai ter cadeia de crença diferente, não vai ter cadeia de opções de vida diferente, nada vai nos aprisionar. Nós vamos conseguir nos aliar, né? E é importante, Deus não vai exigir da gente mais do que a gente possa dar. Isso a gente pode ficar tranquilo, que fala, gente, é muito para mim, é muito difícil para mim. Dá o que você tem agora. Faz a sua oferta agora. Faz a sua oferta para Deus. Não precisa dar nada material. Ele está pedindo apenas porque a gente dê o que está dentro da gente. Que é possível. Né? Ninguém dá o que não tem. E às vezes a gente fala, olha, fiquei tanto tempo no relacionamento e a outra pessoa não me deu nada. Às vezes a pessoa nem tinha para dar e a gente não percebeu. Ela deu o que ela tinha e foi bom. Não existe erros irreparáveis. Todos os erros têm conserto e para isso a gente tem a eternidade ao nosso favor. Nós não temos só essa vida, nós temos várias oportunidades de existência. Jesus veio aqui e falou isso para a gente, né? Só que ele fala, faz agora sem demora. Você não sabe quando que vai ser a outra oportunidade você encontrar essa pessoa de novo. Então, a gente não tem tempo a perder quando o quesito é amar. O tempo de amar é hoje. A necessidade que a gente tem de amor é nesse momento. Agora que nós estamos aí nesse distanciamento físico das pessoas que a gente ama, tem várias formas de mostrar que a gente está pensando na outra pessoa, que a gente ama a outra pessoa, que ela é importante, né? Então não vamos perder não, é agora essa oportunidade. E daí, quando a gente pagar esse último ceitil, a gente vai estar livre. E é isso que a gente quer, não é? Não é a liberdade? Então, vamos ser livres. E o que no Evangelho Jesus, só para terminar, o que Jesus falou para a gente no Evangelho que ia nos dar a liberdade? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertareis. Então é isso, vamos reconciliar, vamos falar a verdade, vamos lá colocar. E às vezes nem sempre a verdade é a melhor coisa que a gente queria ouvir. Às vezes a verdade dói, só que ela não precisa ser jogada na cara, ela pode ser colocada com jeitinho, se for uma verdade muito dura, né? Para não machucar ninguém. Então, gente, que nós possamos estar sempre com as nossas
mentes e os nossos corações libertos. Vamos nos libertar de qualquer grade que nos aprisione e vamos deixar que esse coração aqui só guarde o que for importante, o que a gente possa levar para outra vida. Porque lá sim, Jesus falou, o tesouro que a gente guardar lá, a traça não come, os ladrões não roubam. Então, esse é o nosso verdadeiro tesouro. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Então, vamos assim agradecendo a espiritualidade maior que nos acompanhou nesses momentos, nesse momento de palestra, nesse momento de comunhão, e vamos vibrando por todos os nossos irmãos que encontram-se nesse momento com qualquer tipo de dor, seja física, seja moral, seja espiritual, que essa dor receba o remédio que a espiritualidade esteja nos destinando nesse momento, a cada um segundo as suas obras. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até mais.